Imagine olhar para o céu estrelado e sentir por um momento que você é parte de algo infinitamente maior. O que faz o coração humano acreditar? Seriam os milagres, as profecias ou as experiências inexplicáveis que desafiam até a ciência? Neste vídeo, você verá 5 argumentos profundos e inspiradores que podem mudar a forma como você enxerga a fé, a história e até o universo. Se isso não faz de você um crente, eu duvido que algo o faça. Mas antes de começarmos, quero te convidar a curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vamos juntos espalhar conhecimento e inspiração. O milagre da existência. Provas da mão divina na criação do universo. Quando olhamos para o vasto cosmos, a perfeição das leis naturais e a complexidade da vida, não podemos deixar de nos perguntar como tudo isso surgiu. A física moderna e a astronomia nos apresentam um universo com características tão incrivelmente ajustadas que parece que cada estrela, cada planeta e até cada átomo foi colocado com um propósito específico. A possibilidade de que tudo tenha surgido por acaso, sem uma causa inteligente, é difícil de sustentar à luz da ciência contemporânea. A Bíblia nos ensina em Gênesis que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse versículo não apenas fala de um começo, mas também sugere um Criador consciente e poderoso, alguém capaz de dar ordem ao caos. A equação que descreve a origem do universo, conhecida como a singularidade do Big Bang, sugere um ponto de origem, um momento em que o espaço e o tempo começaram. Isso ressoa de forma surpreendente com a visão bíblica da criação. Além disso, cientistas como o físico teórico Stephen Hawking, embora céticos quanto à ideia de Deus, afirmaram que as leis do universo são tão finamente sintonizadas que parece improvável que a vida tenha surgido por acaso. A famosa constante cosmológica, que regula a expansão do universo e as condições precisas, necessárias para que a vida surja, são frequentemente citadas como exemplos de um design inteligente por muitos estudiosos. E aqui está o ponto crucial. Como podemos explicar, então, a presença de uma ordem tão precisa no universo que permite a existência da vida sem supor que houve uma mente por trás dessa criação? Se isso não é a obra de um Criador, o que seria? A profecia e o cumprimento. Eventos bíblicos que marcaram a história. As profecias desempenham um papel crucial nas Escrituras, não apenas como previsões de eventos futuros, mas como testemunhos da soberania divina sobre o tempo e a história. O Antigo Testamento está repleto de profecias que, com precisão impressionante, se cumpriram na história, o que nos leva a refletir como isso é possível, se não pela ação de um Deus onisciente. Tomemos, por exemplo, a profecia de Isaías sobre o nascimento do Messias. Isaías escreveu séculos antes do nascimento de Jesus que um filho nos nasceu e que ele seria o príncipe da paz. Isaías 9:6. Ele também descreveu em detalhes como o Messias sofreria por nossos pecados, mesmo sendo justo e inocente. Isaías 53. Quando lemos os evangelhos, vemos essas palavras se cumprindo de forma cristalina na vida, morte e ressurreição de Jesus, Cristo. Para muitos isso não é mera coincidência, mas um indício claro da intervenção divina. Outro exemplo marcante é a profecia de Daniel sobre a queda de impérios. Daniel, em um dos seus sonhos, previu com grande precisão a ascensão e queda de impérios como a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, muitos dos quais ocorreram séculos depois de sua morte. A precisão histórica dessas profecias é tão impressionante que alguns críticos tentam afirmar que elas foram escritas após os eventos acontecerem,
mas a maioria dos estudiosos aceita que o livro de Daniel foi escrito antes desses impérios entrarem em cena. Esses cumprimentos de profecias são mais do que apenas uma coincidência. Eles são um testemunho poderoso de que há um Deus que conhece o futuro e que age para cumprir seus planos. Quando pensamos nessas profecias, fica difícil não acreditar que há algo maior por trás da história da humanidade. Quando observamos o cumprimento de profecias como estas, podemos ver que a palavra de Deus não falha. Testemunhos inexplicáveis, experiências que desafiam a lógica humana. Muitas pessoas ao redor do mundo têm vivido experiências que, à primeira vista, parecem desafiadoras para a compreensão humana. Histórias de curas miraculosas, encontros com o divino e mudanças de vida que não podem ser explicadas pela ciência ou pela lógica são comuns em todas as culturas. No entanto, quando essas experiências são analisadas, não podemos negar o impacto profundo que elas causam na vida das pessoas. E muitas vezes, uma sensação inexplicável de que algo sobrenatural está acontecendo. Nos evangelhos, vemos diversas histórias de pessoas que foram tocadas por milagres de Jesus. A mulher que sofria de hemorragia por 12 anos, por exemplo, foi curada apenas tocando na borda da veste de Jesus. Mateus 9, 20, 22. Ela não fez mais nada além de acreditar que ele tinha o poder de curá-la. Esse tipo de experiência é testemunhado até hoje em várias partes do mundo, onde as pessoas relatam curas instantâneas de doenças consideradas incuráveis. Um exemplo mais recente envolve o testemunho de muitas pessoas que sobreviveram a experiências de quase morte. Vários indivíduos relatam uma sensação de paz indescritível, visões de entes queridos que partiram e, em alguns casos, encontros com figuras espirituais ou com Jesus. Essas experiências que ocorrem em momentos de extrema fragilidade desafiam a lógica, mas são consistentes e muitas vezes transformadoras para aqueles que as vivenciam. A Bíblia fala em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele era capaz de operar milagres no passado, por que não acreditarmos que ele ainda possa agir de maneira semelhante em nossas vidas hoje? Esses testemunhos de experiências inexplicáveis são provas vivas de que o sobrenatural não é apenas um conceito antigo, mas uma realidade atual para aqueles que buscam a verdade divina. Se você já ouviu ou vivenciou um desses testemunhos, sabe o impacto profundo que ele pode ter na sua vida. A ciência e a fé, quando os fatos científicos confirmam o sobrenatural. Muitas pessoas acreditam que a ciência e a fé estão em campos opostos, mas a verdade é que, em muitos casos, os fatos científicos apenas confirmam o que a fé já ensina há milênios. A busca pela verdade através da ciência e a busca pela verdade espiritual através da fé não são antagônicas, mas complementares. De fato, algumas descobertas científicas recentes estão alinhadas com ensinamentos bíblicos antigos, fazendo com que muitos questionem se existe uma conexão mais profunda entre a fé e o conhecimento. Um exemplo claro disso é a teoria do Big Bang. Cientistas descobriram que o universo teve um começo, um momento em que tudo foi criado a partir de uma singularidade, um ponto de origem. Isso ressoa profundamente com a visão cristã da criação em Gênesis, que afirma que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A ideia de que o universo teve um início e que algo ou alguém deu origem a ele está em perfeita harmonia com o relato bíblico. Outro exemplo interessante é a complexidade do DNA. Em 2003, o projeto do genoma humano foi concluído, revelando um código genético extremamente detalhado que rege o funcionamento de toda a vida. Muitos cientistas, incluindo alguns que não são religiosos, começaram a questionar como uma estrutura tão incrivelmente complexa poderia ter surgido por acaso.
O cientista Francis Collins, que liderou o projeto do genoma humano, é um cristão devoto e afirma que o estudo do DNA apenas fortaleceu sua fé, pois ele acredita que esse código é um sinal claro da mente criadora de Deus. Além disso, a física quântica tem revelado um universo onde a realidade é muito mais misteriosa e interconectada do que se pensava. As leis da física que governam a matéria e a energia parecem afinadas de uma maneira que favorece a vida, o que leva muitos a questionarem se há algo além das simples leis naturais que possa explicar essa harmonia. Em todos esses exemplos, vemos como a ciência e a fé não precisam ser inimigas. Em vez disso, podem caminhar lado a lado, cada uma oferecendo um vislumbre diferente da verdade. E quando os fatos científicos parecem confirmar o que as Escrituras nos ensinaram, a fé se torna ainda mais sólida. Por que ainda vale a pena acreditar? A fé não é apenas sobre acreditar em algo, mas sobre como ela transforma a vida de uma pessoa. A verdadeira crença em Deus vai além da aceitação intelectual de sua existência. Ela envolve uma mudança de coração e de atitude. Quando alguém realmente abraça a fé cristã, experimenta uma transformação profunda que afeta todos os aspectos de sua vida, desde as escolhas diárias até a maneira como lida com as adversidades. Jesus, em sua caminhada na terra, nos convidou a segui-lo, a buscar o reino de Deus acima de tudo e a amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 6:33, Mateus 22:39. Esse chamado à transformação não é um convite vazio, mas uma promessa de renovação espiritual e emocional. Quem segue esses ensinamentos experimenta uma paz que o mundo não pode oferecer, uma paz que transcende a compreensão humana. Filipenses 4:7. Um dos maiores testemunhos de fé transformadora é a própria história de vida de muitas pessoas que se converteram ao cristianismo. Muitos antigos líderes religiosos, criminosos e até cientistas, ao encontrarem a fé, passaram a viver com um propósito maior. Suas vidas foram radicalmente transformadas e a verdadeira mudança foi visível. Eles não apenas aceitaram uma crença, mas permitiram que essa crença os moldasse em novas pessoas. Além disso, a fé proporciona um sentido profundo de propósito. A Bíblia afirma em Jeremias 29:11 que eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando alguém vive com a certeza de que há um propósito divino para sua vida, as dificuldades se tornam mais fáceis de suportar e o futuro se torna uma jornada de esperança. Afinal, se você já passou por momentos difíceis, com certeza pode atestar como a fé e a crença em algo maior podem trazer consolo e força. Mesmo nas situações mais desafiadoras, aqueles que têm fé encontram motivos para continuar e esperança para o futuro.